É com muita felicidade que eu dou início a esse projeto aqui no YouTube. E eu vou mostrar para vocês algumas das minhas atividades aqui na minha propriedade, com algumas culturas, como por exemplo a pitaia. Eu vou deixar vocês com alguns vídeos que foram gravados anteriormente, apresentando essa minha área de pitaia. Bom, essa área que eu estou aqui é a área que eu iniciei o cultivo de pitaia. Eu comecei com algumas plantas aqui. Essa área é a área mais antiga, ela tem 3 anos e serve também para mim como uma coleção de materiais diferentes. Então eu tenho algumas variedades diferentes de pitaia nessa área. Eu vou mostrar algumas delas para vocês. Toda essa área aqui foi roçada, né? Eu comecei a colocar um capim pangola como cobertura vegetal dessa área. O resultado é interessante, mas ainda não está no nível que eu quero. Mas em breve a gente vai tentar mudar. Talvez mudar para a utilização do amendoim forrageiro seja uma boa opção, né? Então vamos mostrar aqui as variedades, algumas das variedades que eu tenho. Então essa planta aqui é uma planta de zamorano. Ela dá um fruto de pitaia de polpa vermelha. O fruto em si, ele não é um dos mais bonitos, mas a polpa dele é incrivelmente bem colorida. Então tem uma tonalidade de vermelho muito intensa e o sabor bem doce. Aqui à frente nós temos uma planta de pitaia vermelha de polpa branca. É a planta que eu mais tenho. No restante do pomar eu tenho outras 9 plantas dessa. E é um fruto também muito doce. Geralmente dá frutos grandes, em torno de 800, 900 gramas. Aqui eu tenho uma pitaia vermelha alto fértil, né, de polpa vermelha alto fértil. Ela também dá frutos grandes, em torno de 600 a 700 gramas. Obviamente que isso depende de adubação e de manejo, mas ser alto fértil já é muito importante para essa cultura. Aqui ao lado nós temos uma planta plantadinha há pouco tempo de Vietnamese White. Então dá um fruto branco, de polpa branca, mas eu não colhi fruto dessa planta ainda. Ali pequenininha sofrendo esse tempo todo, a gente tem essa muda maior, é uma pitaia golden, que é a de polpa amarela, de casca amarela e polpa branca. E ao lado pequenininha a gente tem uma amarela de espinho, a amarela colombiana, que ela tem se desenvolvido muito mal nessa região. Tanto é que eu comprei uma muda grande, ela não se desenvolveu e está aqui tentando escapar. Eu vou ver se eu consigo replicar essa planta para melhorar ela. E aqui em cima, várias outras plantas de pitaia de polpa branca. Aqui em cima a gente tem uma pitaia pink, que ela também é de polpa vermelha, mas ela tem o problema de não ser alto fértil. Então ela precisa da flor da pitaia ou de polpa branca ou de polpa vermelha para que haja a polinização. Essa planta também dá frutos com coloração de polpa muito boa, mas são frutos menores, aí na casa de 400 gramas, e tem a necessidade de polinização cruzada. Esse pomar ele foi montado em sequeiro, mas a gente vai planejar uma irrigação para ele nesse ano. A estrutura montada é uma estrutura convencional com estaca de madeira, nesse caso aqui sabiá, que é uma madeira fácil de encontrar na minha região, com 2 travas aqui em cima de madeira de lei. Essas 2 travas aqui, parafusadas com a barra roscada, e aqui tem um prego de telha brasilite para prender, para que esse pneu não fique fazendo um movimento de gangorra, balançando. E aí um pneu de motocicleta usado, é fácil de adquirir ele em oficinas. Ele vai ser usado como suporte para a copa dessa pitaia, né? Então lá na frente eu vou mostrar uma nova área que está sendo implantada, em que eu vou começar a utilizar tutores vivos. E aí uma parte da área de coleção também é com esses tutores vivos. Essa aqui é a segunda área que está sendo trabalhada, ela é bem maior do que a primeira área. Nessa área aqui estamos trabalhando com tutores vivos. Inicialmente foi feita a instalação de estacas de madeira, mas foi substituído por tutores vivos. Esse tutor vivo que eu estou utilizando aqui é a Gliricidia.
E eu tenho aqui pitaia de polpa branca, pitaia de polpa vermelha alto fértil e a pink de polpa vermelha não alto fértil. Então, mas a gente está passando por uma situação complicada com questão às chuvas e vejam, por exemplo, o milho que não se desenvolveu, foi plantado aqui na entrelinha, ele não se desenvolveu. O manejo de solo que eu planejo para essa área é um pouco menos agressivo do que o que está sendo realizado aqui, que é a capina manual. Mas eu realizei a capina manual para facilitar a aplicação de calcário que vai ser feita. Eu devo mostrar ela nos próximos vídeos. Bem, lá ao fundo vocês veem algumas plantas de Gliricidia mais altas, são mais antigas. Então aquela área foi uma área que ficou meio que uma agrofloresta. Ela deve ser manejada também esse ano para a gente ampliar um pouco mais a nossa área de pitaia. E aqui atrás a gente tem uma outra área que foi reservada, uma área que era de pasto. E na medida do possível, assim que conseguirmos recursos, a gente vai tentar ampliar a área de pitaia também para essa região. Ao todo, nós temos aqui 160 tutores de pitaia. Isso com 2 mudas cada tutor, isso nos dá aí 320 mudas de pitaia de pelo menos 6 cultivares diferentes, mas algumas das coleções que ainda não se estabeleceram, eu não estou contando com essas plantas ainda. Mas assim que eu tiver consciência de que são plantas estabelecidas e que elas não vão morrer, ou que eu consiga tirar mudas com facilidade, aí eu começo a contar elas dentro do meu plantel. Bom, esse é um projeto que eu tenho pensado há algum tempo e a gente vai iniciar ele agora. Eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem os vídeos e deixem seus comentários com sugestões, opinião e quaisquer informações que vocês achem relevantes. E eu vou estar aqui para visualizar todas essas mensagens, ok? Um abraço para vocês e até mais.